Vamos ver se a gente consegue todos os ajustes de internet aqui já foram feitos. Você está me ouvindo bem aí, Tô, Matheus? tudo perfeito. Legal. Eu também estou te ouvindo bem. Então vamos dar prosseguimento no nosso trabalho aqui. Bom, Vamos lá. vocês estão vendo, a gente está com uma instabilidade na internet, mas isso pelo que eu tenho visto aqui, falei com algumas pessoas aqui de perto, várias pessoas aqui na minha região estão com esse problema, então provavelmente é por questões da internet aqui da minha área, tá ok? Então vamos seguir aqui enquanto a internet nos permite. Bom, para quem não assistiu a live ontem, para quem vai assistir agora a gravação, o professor Matheus está trazendo o tema alimentação, osteopatia e as respostas imunitárias. É um tema que casa muito bem com os dias atuais, com o que está acontecendo no Brasil e no mundo. E quem pôde assistir a live ontem viu a riqueza de detalhes e a partir de hoje, como eu falei lá na nossa primeira incursão aqui hoje, quem sabe faz ao vivo, quem duas vezes. Vamos Então, lá. vamos nessa. Professor, já que a gente está falando desse assunto, desse tema, nossa primeira pergunta, né, é exatamente como a osteopatia, por si só, pode influenciar na resposta imunitária. Ontem a gente falou um pouquinho sobre isso, né, Fábio? E como eu já havia falado, eu acho que é muito importante esse questionamento com relação aos nossos alunos que ainda não têm o nível 3 da escola, que não tem nível 4, enfim. Muitas vezes eles podem se ver desprovidos, então, de técnicas, achar que não são capazes de tratar dessa forma. E são, né? O sistema músculo-esquelético, na verdade, ele não pode ser dissociado do restante do corpo. A gente faz essa dissociação de uma forma didática, né? A gente separa isso simplesmente para poder ensinar aos alunos, mas faz parte de uma continuidade de um sistema. E o mais importante de tudo é que nós temos técnicas muito eficazes, que somente com técnicas de nível 1 da nossa escola a gente já consegue resultados interessantes. Então, eu mencionei também que o professor Guilherme Lucchesi, ele trouxe para nós alguns artigos que foram publicados pela OIA, né? Que foram, na verdade, mandados por osteopatas para a OIA, e a OIA, então, ela publicou, né? A OIA, então, é um órgão ao qual o IDOT é vinculado, que é a Aliança Internacional Osteopática, né? É quem faz aí um regimento da osteopatia a nível educacional no mundo. E a OIA, ela então publica que ela fala, né, que nós temos técnicas, por exemplo, como técnicas de liberação das clavículas, técnicas cervicais, técnicas da liberação de todo o sistema suspensório da cúpula pleural, técnicas para a primeira costela, técnicas para a caixa torácica, que vão ajudar, por exemplo, a perfusão pulmonar, que vão ajudar a mobilidade do sistema pulmonar. Existe também uma relação muito íntima do timo, né? O timo é uma glândula que se abriga, então, atrás do nosso externo e tem uma importância absurda com relação ao nosso sistema imunitário. É ali que nós temos as produções, né, de linfócitos. E quando nós fazemos técnicas para o sistema da caixa torácica, para o nosso sistema estrutural, a gente tem já um efeito muito interessante a nível imunitário. Então, são técnicas que nós já podemos utilizar focando exclusivamente e diretamente com a relação imunitária. Fora isso, a gente tem as relações metaméricas, né? Quando nós temos manipulações de níveis vertebrais, podemos fazer com que um órgão em questão ele tenha sua função melhorada a partir de uma resposta do sistema nervoso autônomo, né? Então, menciono aqui, por exemplo, o próprio pulmão, mas também fígado e baço, né? Então, a partir de relações metaméricas, o aluno ele pode então aplicar no seu paciente essas técnicas e ter bons resultados então com relação a essa parte imunitária, né? Então, a osteopatia ela já pode influenciar primeiramente de uma forma estrutural
já propiciando uma melhora orgânica e melhora imunitária de uma forma direta. Depois a gente tem as outras oportunidades. Quais são as outras oportunidades que nós temos? Dentro da osteopatia visceral, obviamente, como nós já temos mencionado nas nossas aulas, todas as vezes que eu dou movimento a uma víscera, eu devolvo a ela a sua vitalidade, eu devolvo a ela uma função otimizada, e agora é a hora que a gente precisa realmente que o nosso corpo esteja funcionando 100% da sua carga, né? Com o nosso, não somente a questão imunitária. Nós temos que entender que o nosso estômago faz parte, por exemplo, do nosso sistema imunitário, com a sua produção de ácido. Nós temos que entender que todas as nossas mucosas fazem parte disso também. Não mencionei isso ontem, né? Então, uma nova oportunidade, mas quando a gente trabalha, por exemplo, com o sistema craniano, quando nós fazemos liberação dos ossos da face, nós temos, então, uma resposta de melhora do sistema mucolítico da face. Então, é mais uma proteção para esse sistema, né? Então, são oportunidades que nós temos aí dentro da osteopatia, então, no campo visceral, no campo craniano e, inclusive, no campo biológico, né? Ontem também não mencionamos isso, mas dentro do que a gente fala de biologia, nós podemos ter uma forma de tranquilizar os nossos pacientes, né? De deixar essa fase, que é tão pesada para a gente, um pouco mais leve. Voltando um pouquinho para o campo visceral, algo que a gente acaba utilizando bastante são as técnicas intestinais, né? As técnicas para o nosso sistema de intestino. Por quê? É ali que nós temos, então, a parte mais importante da nossa biota, né? Ontem eu mencionei que nós temos um sistema que é um sistema chamado de MALT, né? O MALT quer dizer tecido linfóide associado à mucosa, tá bem? O que é esse tecido linfóide associado à mucosa? Bom, são pequenas concentrações de tecido linfóide, né? Tecido linfático, nós temos por todo o corpo. Nós temos, então, esse tecido linfático, por exemplo, na mama. Nós temos esse tecido linfático na tireoide. Nós temos o GALT, que é o tecido linfóide gastrointestinal. Nós temos o BALT, que é o tecido linfático relacionado, né, ou associado aos brônquios. Nós temos o NALT, que é o tecido linfóide associado ao nariz. Nós temos o SALT, que é o tecido linfóide associado à pele. Nós temos o VALT, que é o tecido linfático associado aos vasos sanguíneos. E nós temos o CALT, que é o tecido linfóide associado à conjuntiva dos olhos, né? E essa é a grande importância que se dá, por exemplo, de nós termos uma mucosa adequada, né? Um intestino funcionando muito bem. Nós temos toda uma relação de resposta em todos esses sistemas, né? Então, quando eu tenho um órgão funcionando bem, um intestino funcionando bem, todos os meus outros sistemas vão se responder a ele. Então, o que eu quero dizer com o MALT aí, com o nosso tecido linfóide, é que todos esses sistemas linfóides, eles estão em comunicação. Se o meu tecido intestinal está bem, eu tenho uma resposta boa, por exemplo, a nível do meu tecido linfóide nasal, né? Então, todas essas respostas que eu tenho a nível imunitário, elas estão relacionadas à minha mucosa. No nosso intestino, nós temos o muco, nós temos a barreira intestinal, e nessa barreira intestinal, nós temos toda a matéria probiótica, toda a matéria biótica de proteção ao sistema. Quando esses órgãos eles estão alterados, seja na sua produção de muco, seja na sua produção de ácido, seja nessa biota, o que for, essa proteção ela é perdida ou pelo menos prejudicada. O que acontece? Minha resposta imunitária cai. Então, o nosso aluno ele tem desde o primeiro nível ferramentas para trabalhar com tudo isso que a gente vem falando aí. Perfeito, muito bom. Obrigado aí por essa explanação e ter acrescentado aí alguns sistemas, alguns conteúdos relacionados a esse tema. E, Sim. professor, como que a alimentação pode ajudar a prevenir os problemas decorrentes de uma infecção por vírus? Então, na verdade, essa pergunta é uma continuidade do que a gente vinha falando, né, na primeira. A relação
alimentar, ela se dá por vários fatores, né? Ela pode melhorar a minha resposta a nível nutricional. Vamos inclusive, falar o que a gente falou ontem. As pessoas, elas vêm, então, comendo por desejo e por paladar, para sentir sabor e não para se nutrir, né? Mencionei que as pessoas, inclusive nessa fase onde deveriam estar se nutrindo melhor e se preparando, né, para uma possível contaminação, que é algo que a gente sabe que provavelmente vai acontecer, né, em algum momento vai acontecer. As pessoas estão, na verdade, comendo de uma forma pior. Eu falei, né, pessoas que todo dia é churrasco, cerveja, é uma bebidinha. Bom, não tem problema que isso aconteça uma vez ou outra. O problema é que isso sendo uma rotina, nós temos sérias consequências disso, né? Uma dessas consequências é a própria imunodepressão, né? Então, quando nós começamos a utilizar, por exemplo, de álcool, de muita carne vermelha, quando nós começamos a nos utilizar de alimentos que alteram o nosso padrão, por exemplo, de cortisol no corpo, que alteram a nossa proteína C reativa, que são os nossos fatores inflamatórios, certo? Eu começo a prejudicar todos esses órgãos. A alimentação, ela é diretamente relacionada ao fator inflamatório. Quando eu tenho uma boa nutrição, eu tenho uma resposta de menor inflamação. Quando eu tenho uma má nutrição, é óbvio que essa resposta vai ser de piora, né? Então, o que eu costumo falar para os meus pacientes, o que eu costumo falar nas aulas dentro do IDOT? Reduza, por exemplo, a farinha branca. A gente sabe que a resposta à farinha branca, ela é muito ruim, é um carboidrato simples, tem um potencial glicêmico alto, gera inflamação, gera alterações intestinais, né? Eu sempre dou o exemplo da cola feita a partir do trigo. A gente já brincou, com certeza, com os nossos filhos ou com alguém. A gente já brincou de pegar farinha, colocar água e ver que aquilo se transforma em uma cola. Aquilo altera toda a permeabilidade intestinal. A partir do momento que eu tiver uma permeabilidade intestinal alterada, então eu tenho uma resposta imune alterada, certo? É muito importante também que a gente fale de outros órgãos, porque acaba se mencionando muito a biota e não pensando em outros fatores. Eu relacionei ontem a questão, por exemplo, do estômago. O estômago, ele contém ácido. Esse ácido é extremamente importante para uma resposta de matar o sistema bacteriológico oportunista. Então, ele é uma primeira forma de defesa. Além disso, nós temos que entender que o vírus, qualquer que seja o corona, seja qualquer fator que venha, qualquer vírus que venha a nos acometer, um vírus nada mais é do que uma partícula proteica, certo? E nós temos no nosso sistema formas de quebrar as proteínas. Um deles é o ácido, certo? Segundo, a proteção de mucosa que eu vinha falando, quando eu faço isso para o intestino, como eu falei, pela comunicação do sistema de mucosas do corpo, eu estou protegendo todo o meu sistema mucolítico. Eu vou relembrar que o próprio coronavírus, viram que uma grande área de agregação viral que estava se tendo e que foi estudada era na região da garganta, né? Então, o que acontece? Na minha boca, eu tenho enzimas de quebra proteica. Ou seja, se eu tiver uma boa mucosa, se eu tiver índices adequados tanto de muco como de ácido, eu tenho formas do meu corpo simplesmente quebrar todas essas proteínas virais, né? Então, mas isso vai fazer com que eu não seja contaminado? Não quer dizer que você não vai ser contaminado, mas talvez a tua contaminação ela seja mais branda, talvez a resposta de disseminação ela seja mais branda, certo? Então, nós temos que entender que esses fatores que nós temos a nível alimentar podem nos ajudar bastante com relação à função orgânica. Eu falei um pouquinho já do glúten, outro alimento que deve ser retirado de uma forma rápida é o açúcar. O açúcar, Fábio, existem pesquisas que dizem que o açúcar em pouco tempo ele vai sofrer mais ou menos o que o tabaco sofreu a nível mundial.
uma restrição, porque estão vendo que as patologias estão muito associadas, e não só com com o seu fator causativo, mas também com as suas consequências de piora das patologias, ao açúcar. Então, pode ser uma ferramenta ótima, nesse momento, a gente a retirar o açúcar. O álcool, eu já mencionei, né? Nós temos que entender que álcool, café, que foi uma pergunta que fizeram ontem, né? Por que o café é ruim? O álcool, o café, eles sobem o nosso nível de cortisol. Por que você fica acordado quando você toma café? Bom, quando eu tomo café, eu acabo fazendo uma subida da adrenalina, que acontece através da dopamina. Toda vez que entra a adrenalina no sistema, eu estou tendo um aumento de função. E para aumento de função, o corpo se protege, porque toda vez que existe um estresse funcional, ou seja, eu tenho que aumentar minha função, eu tenho também que ter respostas de inflamação para reparar esse sistema. E isso é ótimo que aconteça. O problema é que se eu fizer isso de uma forma crônica, eu fico fazendo, bom, o que vai acontecer? O meu corpo agora está inflamando o tempo inteiro. Então, se eu fico utilizando o tempo inteiro de café, eu estou fazendo um padrão inflamatório mais alto, né? Ontem eu também mencionei algumas contradições que existem. Eu vi um maratonista que foi internado com coronavírus, então coronavírus não acomete somente idosos e aí por diante, os grupos. O coronavírus também atinge pessoas saudáveis. Um vírus ele vai atingir qualquer pessoa, não é o saudável, ele vai atingir todas as pessoas. A diferença é só a resposta. E aí existe um contrassenso. Falar que o maratonista ele teria que ter uma resposta melhor porque ele é maratonista, nós temos que entender que existem níveis de exercício que eles passam a ser maléficos ao nosso organismo. Por uma grande coincidência, ontem eu acabei a live, depois de um tempo eu vi num post de um amigo meu, o Sandro, que inclusive foi aluno do IDOT, o Sandro Pinho, ele postou que exercícios de até 60 minutos que não sejam extenuantes de uma forma absurda, eles têm resposta benéfica sobre a resposta imunitária. E exercícios que que te deixam extenuados, que têm uma carga muito alta, eles provocam piora do processo imunitário. Então, achar que o maratonista teria boa resposta por causa disso, às vezes é uma contradição, porque esse maratonista ele já tem uma resposta inflamatória o tempo inteiro que o corpo dele faz para tentar diminuir o dano causado pelo exercício dele. E isso acontece com outras pessoas também, que fazem também práticas esportivas extenuantes. Então, cuidado com essa questão. O exercício ele é benéfico, nós devemos fazer, mas exercícios extenuantes, eles podem gerar problema ao nosso organismo também. Então, é algo que a gente tem que ter um cuidado, tá bem? Continuando, com relação aos alimentos. Como que a alimentação pode prevenir? Uma alimentação simples. Verduras, leguminosas, utilização, por exemplo, de alguns artifícios que nós temos hoje facilmente, como clorela, espirulina. Ontem perguntaram também o própolis, pode ser utilizado, tá bem? Utilização, por exemplo, de probióticos. Seja o kefir, seja a kombucha, seja o chucrute, né, os fermentados do repolho, sejam os encapsulados. Vá até a farmácia, compre um probiótico encapsulado, utilize no seu dia a dia, por aí 30 dias, 40, 45 dias. Isso é o suficiente para melhorar a tua resposta imune. Faça uma alimentação que tenha pouco carboidrato refinado, ou nenhum. Você não precisa de carboidrato refinado para nada. Nas aulas eu sempre falo para os meus alunos, eu pergunto assim, qual é o benefício que, por exemplo, uma Coca-Cola te traz? Me dá um benefício. Se você me der um benefício, já é o suficiente para mim. Você não vai encontrar. Não é um alimento. Não é um alimento. A Coca-Cola ela contém cafeína, fenilalanina e açúcar. Os três são excitadores de dopamina. Você fica viciado nela, você toma ela simplesmente por prazer. É isso que acontece. Certo? Então, refrigerantes em geral, não só a Coca-Cola, fique claro. Refrigerantes em geral devem ser abolidos da nossa alimentação, principalmente nesses momentos. Certo? Devemos tomar bastante cuidado
com alimentos processados, certo? E o resto é o que a gente sempre aprendeu. Verduras, frutas, carboidratos complexos, proteínas de boa qualidade. Cuidado com a carne vermelha. Em quantidade excessiva é problema. O que é quantidade excessiva, Matheus? Não se deve utilizar carne vermelha mais do que 2 a 3 vezes por semana. Não mais do que isso. Até 2 vezes, ok. Mais do que isso é problema. Nós temos uma diversidade de proteínas vegetais que podem nos ajudar. Tá bem? Não estou aqui dizendo que ninguém tem que ser vegetariano. Estou dizendo que a nossa quantidade de alimentos, né, baseados em proteína animal talvez seja excessiva. Certo? Então, utilização de glutamina. Tá bem? Vai fazer uma utilização de glutamina, tem resposta de melhora da imunidade. Então, são fatores muito fáceis da gente atingir. Eu costumo dizer que é mais importante o que a gente vai parar de comer do que o que a gente vai comer. Porque, em grande parte, a gente já tem acesso a esses alimentos. Muitas vezes o que a gente faz é começar a se utilizar de alimentos que provocam piora do nosso organismo, como, por exemplo, esses carboidratos, esses alimentos industrializados. Então, a alimentação, de uma forma geral, ela pode prevenir esses problemas simplesmente com essas condutas que eu coloquei aqui para vocês, de uma forma bem generalista. Tá bem? Perfeito, Matheus. E é bom a gente também tocar nesse assunto, porque na pandemia atual, né, se considera que as pessoas mais afetadas são os idosos ou as pessoas que têm hipertensão, obesidade, diabetes, entre outros fatores. Queria saber, na sua visão, na sua opinião, por que isso acontece? Isso tá bem claro, né? Tem uma cidade nos Estados Unidos chamada Louisiana, que ela não é um ponto turístico, ela não tem relação direta nenhuma com áreas que tiveram alguma incidência diferente, e ela está tendo o mesmo nível de mortes que está tendo, por exemplo, em Nova York, ou em áreas de grande aglomeração, como, por exemplo, Miami, Orlando, enfim, mas Nova York principalmente. E aí começaram a pesquisar o porquê que nessa área está tendo muita morte. E viram que Louisiana é um local onde nós temos uma população obesa, que ela está fora dos padrões, inclusive americanos. É uma área onde tem muitas pessoas obesas. Por que a obesidade é um problema? Bom, o problema da obesidade é que todo obeso ele é inflamado. Todo obeso ele acaba tendo já uma inflamação sistêmica. Os nossos pacientes que têm diabetes, por exemplo, eles têm alterações da recepção de insulina, muitas vezes utilizam insulina exógena, né? Então, o que acontece? Eu já sou inflamado. Quando eu recebo um vírus, qual é a minha primeira resposta de combate do meu corpo? Inflamar. Só que o meu limiar de inflamação deveria ser baixo, ele já é uma inflamação sistêmica crônica, ou seja, ele já está aumentado. A partir desse momento, quando eu tenho contato com esse vírus, essa resposta inflamatória ela vai aumentar em uma proporção onde o meu próprio corpo não suporta mais essas consequências. Então, o que acontece? Esse paciente, pela sua própria resposta inflamatória aumentada, acaba tendo problemas. Imagina, por exemplo, que o paciente ele já tem uma inflamação sistêmica, ou seja, seus brônquios já estão inflamados, já estão, de certa forma, fechados, ou já tem algum tipo de resposta inflamatória ali. Agora eu fecho ainda mais ele com uma resposta inflamatória aumentada em resposta ao vírus, que se liga principalmente a respostas dos pneumócitos. Então, o que acontece? O meu pulmão ele vai estar inteiro inflamado e fechando. Por isso eu entro em angústia respiratória. Eu não tenho mais por onde passar o ar. O alvéolo fecha. Eu não tenho mais difusão. A saturação cai. Então aí começa a ter problemas. Os hipertensos. Eu acabei de falar para vocês que nós temos um tecido linfóide chamado VALT, que é o tecido linfóide no sistema vascular. Existe uma pesquisa que começou a ser feita em 2011 e já foi liberado várias partes dessa pesquisa que diz que nós temos biota sanguínea. Nos nossos vasos nós temos biota. O problema é que se eu estou inflamado, o meu vaso está inflamado, eu tenho alteração também da biota local. Se o meu vaso está inflamado,
eu sou um hipertenso, o que está acontecendo? Se eu sou hipertenso, meu vaso já está inflamado, porque ele já diminuiu a luz do vaso, meu coração já aumentou a resposta de força, por isso eu sou classificado como hipertenso, para vencer a minha resistência periférica. Então, o que acontece? Agora, a minha resposta inflamatória vai fechar ainda mais a luz do vaso, o esforço cardíaco vai aumentar ainda mais, vai me alterar a pequena circulação relacionada ao pulmão, vai me provocar transtornos pulmonares e cardiovasculares. Então, por isso, esse grupo dos idosos. O grande problema dos idosos é que, conforme eu vou ficando mais velho, um dos problemas que nós temos no idoso é queda imunitária. É normal que aconteça. Por isso, o idoso ele tem realmente que ser poupado nesse momento, tá bem? Independente, o idoso é fato, ele tem que ser poupado, né? Então, por quê? Eu já tenho uma queda imunitária quando eu sou idoso. Segundo, eu mencionei lá atrás que nós temos um sistema de defesa que é o nosso ácido estomacal. É constatado que em pesquisas que de 30% a 50% dos idosos já tem queda do ácido, já tem diminuição do ácido clorídrico no estômago, ou seja, a minha barreira de resposta ao vírus ela já é pior. Por essa questão, não somente a minha barreira com relação ao vírus é pior, mas eu também passo a ingerir menos alimentos. Você vê que conforme nós vamos envelhecendo, a tendência, isso não é uma regra, mas a tendência é que o idoso coma também menos. E aí o que acontece? Começa a ter carências nutricionais. É muito importante nós mencionarmos, o professor Vitor Sabadotto me mandou um artigo dizendo que na maior parte dos pacientes que foram diagnosticados com coronavírus foram encontradas deficiências de vitamina D. A vitamina D está, então, diretamente associada à nossa questão de tomar sol, está diretamente associada ao fator alimentar também, né? Nós temos outros fatores, como, por exemplo, uma alimentação ligada à vitamina B12, por isso, talvez não seja interessante nós estarmos sem alimentação com carne. Mas eu tenho B12 em outros alimentos. Não é a mesma forma, né? Então, nós temos que tomar um pouco de cuidado com tudo isso. O idoso, por exemplo, pela falta de ácido, ele começa a ter dificuldade de digerir carne. Ele faz falta de B12. Por isso, nossa população idosa também é mais acometida com relação por exemplo, dores neurais. A vitamina B12 está envolvida na mielinização neural. Quando eu tenho baixa de B12, eu tenho deficiência da mielinização neural, eu tenho mais dor neural, né? Então, esses três grupos, eles são consequentemente inflamados. Consequentemente inflamados. São populações que nós vamos ter que tomar um pouco mais de cuidado, né? Então, é interessante que esses grupos, eles tenham em mente que a alimentação deles vai ter que mudar, né? Para se ter uma resposta melhor frente não só agora a essa questão do coronavírus, mas frente à sua vida aí, né? A continuidade da nossa vida. Porque, como ontem eu mencionei, não é a primeira vez que nós estamos tendo essa contaminação, não é a segunda e não vai ser a última. Nós vamos continuar tendo. Nós vamos ter essas respostas ainda ao longo do tempo. Perfeito. E já que o nosso tema é alimentação, né? Alimentação e osteopatia, essa resposta imunitária, mudar agora a alimentação vai trazer algum resultado benéfico para a gente? Pois é, né, Fábio? Ontem mencionei também que a gente está carregando tudo aquilo que a gente faz. É fato. Eu estou trazendo tudo, estou trazendo durante esse tempo toda a carga do que eu fiz de errado ali atrás. Se eu me alimentei mal, eu vou ter consequências agora. É fato. A minha resposta imunitária vai ser pior, né? Então, é interessante que se mude, sim. Porque antes tarde do que mais tarde ainda, ou antes tarde do que nunca, né?
Então é hora da gente começar realmente a mudar um pouco a nossa alimentação, um pouco ou muito em alguns casos, né? É, fazer uma alimentação mais saudável pode me dar uma resposta rápida? Pode, dependendo de como o teu organismo está. Tem respostas que podem vir com muito tempo. Nós podemos ter pacientes que, para ter uma resposta frente a uma alimentação adequada, precisem ainda de muito tempo para ter essa resposta. Então não é algo fácil, mas é o momento de se mudar, é o momento de se conscientizar de que eu poderia ter uma resposta imunitária mais adequada. Por que que nós temos grupos que reagem tão bem à contaminação e por que nós temos grupos que respondem tão mal à contaminação? Um dos fatores nós já falamos, grupos de risco. Segundo, o que eu venho trazendo na minha alimentação. Se eu pego pessoas mais que comem de uma forma melhor, mais saudável, é óbvio que a minha resposta provavelmente vai ser melhor do que aquela pessoa que come muito mal. Por que eu estou tendo pessoas que morrem, às vezes, com 30 e poucos anos, tá tendo esses quadros aí de morte? Bom, eu tenho que entender que pessoas jovens, elas não estão muito preocupadas também com o que elas estão comendo, exatamente porque elas pensam, eu sou jovem, eu tenho tempo, E às vezes isso não se reflete. As pessoas também têm um costume de olhar a estética e relacionar a saúde. Eu canso de ver no meu consultório pessoas magérrimas e que são doentes, que têm uma resposta imunitária ruim, que são imunossuprimidas, certo? Então, agora, o que é muito importante para a gente fazer? Vamos mudar a alimentação? Vamos. Vamos começar com esses alimentos que a gente mencionou. Vamos utilizar alimentos mais ligados a uma alimentação viva. Né? A gente fala muito, hoje ouve falar muito da alimentação viva. Isso não quer dizer que você não possa comer só carne. Pode comer. Dentro da fração adequada. Por fim, cuidado, né? Cuidado com a questão não só alimentícia, mas da utilização, por exemplo, de medicamentos. Não se esqueçam que agrotóxico não mata ninguém. Porém, isso não quer dizer que não causa morte biótica. Então, é algo que a gente tem que entender. Agora, a população mundial, ela não tem acesso a alimento desprovido disso. Então, a gente vai ter contato com ele. O que eu posso fazer? Bom, tome seu probiótico. Né? Eu não vou entrar aqui em fatores sociais de tudo isso, porque torna-se algo um tanto quanto complicado isso. Mas eu tenho que entender que uma alimentação saudável e, se possível, isenta de elementos que piorem minha biota vão ser melhores para mim. Né? Ontem eu mencionei, por exemplo, o uso de antibiótico indiscriminadamente. Eu tô com uma faringite, eu vou tomar um antibiótico porque sobrou de tal vez que eu utilizei. Calma, pergunte ao seu médico se é o momento adequado. Tenha exames nas suas mãos para poder fazer isso. As pessoas hoje estão se automedicando. Né? A automedicação não é algo simples. Ela é um problema. O médico está aí para nos ajudar com relação a isso. Então, faça uma cultura. Estou com um quadro de infecção, eu tenho que saber por qual elemento eu estou infectado. Quando eu começo a utilizar antibióticos de repetição, né, em repetição, eu começo a provocar a morte da minha biota, e aí quando eu vou precisar dela, eu não tenho. Então, muito cuidado. Alimentos que provocam respostas ruins ao nosso organismo, respostas inflamatórias, para que utilizar? Né? Nesse momento, eu falo que é um momento de muita ansiedade, todos estamos dentro de casa e aí por diante. Você vai acabar, às vezes, correndo para um chocolate, vai acabar correndo... Olha, prefira chocolate 70%, 80% cacau ou mais, porque eu me utilizar de chocolate rico em açúcar, eu vou estar inflamando. Eu sei que não é um momento fácil, mas é um momento onde a gente tem que ser pelo menos racional. Então a gente não pode se deixar levar pelas emoções, que são várias, né? E entrar num quadro tão ruim como seria uma alimentação
péssima nesse momento, é o que tem uma tendência de acontecer e que não pode acontecer, né? Então, assim, nós temos que entender que nossa primeira frente de contato, nossa primeira frente de quebra, de recepção, de segurança, é a alimentação e nosso sistema imunológico. Então, não adianta eu ter ações, como, por exemplo, como eu mencionei ontem, a professora Norma, antes da live, ela me mandou uma mensagem e falou assim, fala pro pessoal que não adianta usar máscara e álcool gel e tudo, e não se alimentar corretamente, ficar comendo porques, né, que ela chama, que são as porcarias, né? Então, qual é a questão? É lógico que eu tenho que me prevenir. É óbvio que é interessante o uso da máscara, que é interessante o uso da luva, é interessante que eu me previna. Se eu puder ficar em casa, fique. Se não puder, você tem que ter pelo menos a certeza de que você está fazendo de tudo para se proteger. Você tem que ter certeza de que você está comendo bem, porque a alimentação é uma forma de proteção. A sua mucosa, ela tem capacidade de se proteger da partícula proteica que é chamada de vírus. Nós temos ali nesse sistema de mucosa, nós temos todos os nossos linfócitos que vão atacar essas proteínas, que vão atacar o vírus, que vão matar. Nós temos células no nosso corpo chamadas de NKs, que são as natural killers. O que são isso? São células de defesa do nosso organismo. Elas servem para quê? Exatamente para esse momento. Então, toma muito cuidado, tá? Esses pacientes que nós falamos do grupo de risco, eles já estão inflamados, eles já têm alta do interferon, eles já são pacientes que vão ter uma recepção inadequada do vírus. Então, o que ele pode fazer? Como você perguntou, o que eu posso fazer agora? Comer bem, repor minha biota, utilizar alimentos que melhorem minha resposta imune, certo? Porque é isso que eu tenho para fazer até o momento. Eu ainda não tenho nenhum tipo de resposta que me garanta uma questão de que eu não vou ter problemas graves decorrentes do vírus, certo? Então, o que eu posso fazer? Me prevenir. Né? Mas eu vou utilizar um medicamento. Calma. Calma. Não é o momento de se apavorar. Utilizar um medicamento agora, quando você não está contaminado, que é o que está acontecendo. Ontem eu mencionei, né, que existe um vermífugo, né, que está sendo utilizado aí como na Austrália e com respostas, e que o pessoal simplesmente correu para as farmácias e acabou com ele, chamado ivermectina. Acabaram com isso. E aí o que está acontecendo? As pessoas estão tomando ivermectina sem ter qualquer tipo de resposta. Não tem ainda o coronavírus. Mas serve como remédio de verme? Serve. Mas e a hora que você precisar, a tua resposta imunológica não será a mesma. É a mesma coisa da hidroxicloroquina. Não estou dizendo que funciona ou não funciona, que fique claro, tá bom? Eu estou dizendo que não adianta você tomar agora para se prevenir. E é o que tem gente que comprou e tomou sem ter. Que coisa maluca. Então isso é o quê? Isso é a resposta ao medo, a resposta ao pavor. Não é hora de se apavorar. É o contrário, agora é hora de se acalmar. O pavor ele só vai gerar a resposta imunitária pior. Ontem eu mencionei que todas as vezes que nós estamos estressados, nós começamos a ter subida do cortisol. E o cortisol, cientificamente, ele é constatado que é um imunodepressor. Se eu fico tendo todo momento contato com notícias ruins, tá morrendo, e eu só fico me atendo a isso e não faço nada para melhorar a minha saúde, realmente eu estou me enfiando num buraco bem, bem ruim. O meu cortisol está aumentando, eu estou ficando imunossuprimido, e aí as consequências podem ser graves lá na frente. Então o momento é para se ter calma e não para se apavorar. Certo? Ficar calmo não quer dizer não ter cuidado. Que fique claro. As pessoas devem se prevenir, devem se cuidar. Ponto final. Tá? Agora, eu tenho que entender que o momento é de ser racional. Como eu posso melhorar? Né? Como eu posso trabalhar o meu ambiente interno? Se eu der terreno para o vírus, ele vai utilizar esse terreno. Se eu não der terreno para ele, se eu vier a ser contaminado, as minhas respostas vão ser baixas. Então isso é importante. Não é a tua idade que vai te dizer.
Não é se você faz muito ou pouco exercício. Isso tudo ajuda. Ajuda. Mas não é isso que vai determinar. O que determina é a união de todos esses fatores. Né? Ontem eu mencionei que nós temos um quadro na nossa aula, que é uma mão apontada, né, para o nosso terapeuta, e são as frentes que nós podemos agir. O emocional é um deles. Nosso meio ambiente é outro. A alimentação é outro. O nosso sono é outro. No meu sono eu tenho aumento das endorfinas, eu tenho resposta parasimpática, ou seja, eu tenho melhora do meu padrão inflamatório durante o sono. Aí você está estressado, não dorme bem, não tem um sono reparador, não se alimenta bem, né? Ah, estou tendo resposta ruim a nível emocional, porque eu estou o tempo inteiro vendo notícias ruins. Não estou fazendo exercício. Exercício é impressionante a importância do exercício em tudo isso. Até a postura, né? A gente menciona isso na aula. Toda postura inadequada, ela gera o quê? Resposta metabólica aumentada. Ou seja, estou usando meu metabolismo para sustentar um corpo em uma postura inadequada. E quando eu precisar desse metabolismo, o que eu vou fazer? Quando eu precisar de energia, o que eu vou fazer? Então, Fábio, é o momento de nós sermos racionais. É o momento da gente ter calma e cuidado juntos. Né? E se alimentar das formas mais saudáveis que nós temos. Lembrando sempre, fibras, probióticos, glutamina, própolis, kombucha, enfim. Utilizem elementos que melhorem tua resposta imune. Segundo, retire o que te faz mal. Eu falei que eu tenho um amigo que veio discutir comigo. Mas e agora? Vai matar todo mundo e tal. E é um amigo que fuma, bebe, tal. Eu peguei e falei, escuta, mas você estava preocupado antes disso acontecer? Não estava. E agora você vai se preocupar? Então calma aí. Então vamos realmente mudar daqui para frente. Não tem problema. Eu acho que é interessante. Eu acho que toda mudança muito drástica, ela te traz benefícios e malefícios. E o que nós estamos tendo é isso. Nós estamos tendo problemas enormes decorrentes de todo esse quadro viral. Porém, nós vamos ter grandes evoluções também a partir disso. Né? Então, é o momento, sim, de mudar. Adianta mudar agora? Não só adianta, como deve se mudar agora. Se você não mudou ali atrás, agora é hora de mudar. Não deixe para depois, porque pode ser tarde, né? Então, e não vamos ficar ligados somente ao coronavírus. Isso é para o resto da nossa vida. Legal. Não sei se você concorda, Matheus. Acredito que sim, porque é a tônica desse discurso todo. A mudança ela só vem com um start, né? E o conhecimento deveria ser o primeiro passo para isso. E nem sempre isso é verdade. Né? A gente tem o conhecimento, a população, de um modo geral, tem o conhecimento. Nós, da área da saúde, temos esse conhecimento. Tá? Eu me incluo nisso, obviamente. Nós temos diversas coisas que nós orientamos e não seguimos, coisas que a gente não orienta, que a gente não sabe, enfim. Né? Então, o conhecimento ele deveria ser o marco para as grandes mudanças. Mas a gente percebe que isso não é necessariamente verdade. Deveria ser, mas não. Tem que acontecer alguma coisa dessa magnitude para que as pessoas comecem a tomar consciência de que coisas simples, mudanças básicas, como você falou. Eu venho de uma vida de 40 anos fazendo uma alimentação totalmente inadequada. Aí chega nesse momento, eu fico preocupado em ser do grupo de risco do coronavírus. Esse é o menor dos problemas. Exato. E todas as outras coisas que eu posso adquirir, de coisas ruins que podem acontecer comigo, por conta dessa falta de cuidado ao longo de uma vida inteira. Então, perfeito. Se não mudou até agora, cara, que mude, pensando na sua sobrevida, pensando na sua saúde daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Perfeito. E não porque você vai morrer semana que vem porque um coronavírus. Isso não existe, né, cara? Porque isso é bastante interessante, né,
Fábio, as pessoas às vezes também tomam um susto, aí elas mudam daqui 6 meses, acabou, por exemplo, o problema, e eu volto àquele hábito antigo. E aí, quando a questão não é mudar para agora, é mudar para um bom tempo. Nós temos que entender que nós estamos diante de uma pandemia, seja lá como queiram chamar, mas ela é decorrente de muitas outras respostas que o mundo vem tendo. Né? Se nós observarmos a questão mundial de saúde, as pessoas falam assim, nossa, mas a qualidade de vida melhorou muito. Não, não. A expectativa de vida melhorou muito. A qualidade de vida caiu muito. Expectativa de vida e qualidade de vida são duas coisas diferentes. Eu costumo falar isso na aula. Né? Então, agora é a oportunidade que nós temos de fazer uma mudança para o resto das nossas vidas, e inclusive mudar uma geração que vem aí atrás. E que vem vindo baseada em alimentos de uma família um tanto quanto ruim. Né? A gente vê como é difícil hoje nós conseguirmos criar crianças que comam bem. A não ser que a gente já tenha essa consciência. Mas as crianças estão comendo muito mal. Por quê? Porque elas são reflexo do que nós estamos fazendo. Então, nós temos uma expectativa de vida melhor graças a, por exemplo, a medicina, que veio com uma melhora muito grande na assistência. Então, nós vivemos mais, mas a qualidade ela é pior. Né? Nós temos que entender que, por exemplo, medicamentos que nós utilizamos, por que os hipertensos são grupos de risco? Os antihipertensivos, eles deixam esses pacientes também mais suscetíveis a algumas respostas virais, tá bem? E isso está ligado aos interferons que nós falamos lá atrás, tá bem? Então, lembrem-se que não adianta também eu me calçar para um remédio e não mudar as condutas. Quando eu começo a utilizar um medicamento, ele deve ter um prazo para se iniciar, um prazo para terminar. Quando eu tenho que me manter à base de um medicamento, isso quer dizer que não houve mudança ou que eu já estou em um caso crônico. Aí eu saí do parâmetro, eu não tenho mais capacidade de recuperação. Isso é um fator. Agora, muitas pessoas começam a se utilizar de medicamentos e aí o que elas fazem? Vão lá e realizam exames sanguíneos. Aí no exame sai que está normal. Ela fala assim, nossa, agora eu estou saudável. Então tira o seu medicamento e vamos refazer. Não, você não está saudável. Você está se utilizando de um medicamento para mascarar algo que está acontecendo dentro do seu corpo e não ter um sintoma. E aí você se baseia simplesmente nesse exame e fala, não, eu estou bem. Então é algo que a gente tem que ter muito cuidado nesse momento. Não nos basear numa terapia medicamentosa achando que ela vai nos salvar. O medicamento ele é importante, ele é necessário, que fique claro, eu não sou contra medicamento nenhum. Eu sou contra o uso inadequado do medicamento. Esse é o grande problema. Né? Eu vou fazer um trabalho profilático. Em alguns casos é necessário. Em outros, não. Em outros, eu causo imunodepressão com trabalho profilático. E aí eu vou ficar mais suscetível a doenças. Né? Então, como você falou, eu acho que vai existir uma mudança muito grande. Como você falou, e ontem eu mencionei isso, as crises, elas geraram grandes mudanças no mundo. E vão continuar gerando. E eu espero que essa crise ela venha para grandes mudanças. Seja na nossa vida pessoal, seja na nossa vida, inclusive, clínica, né? Na nossa vida profissional. Muitas vezes eu fui questionado se as pessoas achavam que o osteopata ele deveria falar sobre alimentação. Qualquer profissional da saúde ele tem que saber sobre alimentação. A minha biota intestinal, ela influi na minha saúde mental, por exemplo. A minha saúde intestinal ou visceral, ela vai agir sobre toda a resposta neurotransmissional do meu corpo. Então, a partir do momento que eu sei como tratar um paciente, do ponto de vista alimentar, eu estou prevenindo problemas futuros para ele. Então, agora sou eu que vou retrucar essa pergunta. Eu vou falar, e você que achou que isso não era importante? Agora não era interessante você ter esse conhecimento?
né? Então, assim, as pessoas falam, nossa, será que isso, a nutricionista, ela tem o seu papel preservado em tudo isso? Eu falo que dentro da minha clínica, eu gosto muito de pegar pacientes e trabalhar com a nutricionista associada, porque nós temos conhecimentos superficiais, certo? Mas esse conhecimento superficial, ele já é suficiente para ajudar muitas pessoas. Eu tenho certeza que tem muitos pacientes que nesse momento, quando eu fiz a minha terapia com eles lá atrás, eu acabei ajudando eles. E isso não, de forma nenhuma, querendo ser prepotente ou qualquer... Eu tenho certeza de que nós podemos ajudar. Eu tenho certeza que os alunos do IDOT puderam ajudar muitos dos seus pacientes, né? Não só com a questão alimentar, mas com a questão das técnicas viscerais, com as técnicas cranianas, que a gente já falou, né? Então, entender que agora é um momento, sim, de mudar, é um momento de reflexão em vários campos, e é o momento da gente entender que a alimentação, ela não é para eu ter prazer. A alimentação, ela foi feita, ela serve para o meu corpo ter a sua função otimizada, certo? Então, acho que esses são os pontos importantes aí que a gente deve levar para o nosso dia a dia. Perfeito. A gente tem uma ferramenta na mão maravilhosa, né? Que é a osteopatia. A gente tem Sem dúvida. sem... Obviamente a gente trabalha com isso, a gente vive isso no dia a dia de diversas maneiras diferentes, Sim. dando aula, coordenando unidade, enfim, nós vivenciamos as várias faces da osteopatia. E Sem dúvida. essa minha palavra aqui não é para falar que a osteopatia é a melhor coisa do mundo. Muita coisa associada vai fazer a melhor coisa do mundo, aquilo que vai servir para cada pessoa. Porém, a gente tem uma ferramenta que é muito global, a gente consegue observar a pessoa como um ser único e ajudar com abordagens que vão auxiliar em diversos sistemas com o único objetivo, que é ajudar a pessoa. Não que as outras terapias não façam isso, também fazem de maneira muito bacana, muito legal. Só que a gente tem essa ferramenta na nossa mão e a gente tem que aproveitar isso e ajudar as pessoas, né? Eu costumo falar sempre aqui na minha unidade que antes da gente ser profissional da área da saúde, antes da gente ser osteopata, antes da gente ser fisioterapeuta, a gente é um agente de transformação. E essa transformação ela vai muito além daquilo que a gente concebe dentro das aulas, dentro dos nossos conhecimentos técnicos. A gente utilizar esse tipo de conhecimento, né, que você acabou de passar para a gente aqui agora, mais uma vez, e se a gente une tudo isso em prol de uma melhor saúde, de uma melhor sobrevivência, da gente viver com qualidade, não adianta viver muito, como você acabou de falar, sem ter qualidade, e a gente tem uma ferramenta fenomenal nas mãos, que com uma palavra, com uma orientação que faz parte do nosso trabalho, a gente consegue ajudar uma pessoa, consegue mudar a vida de uma pessoa, mudar a vida de uma família, e isso faz com que a gente ganhe cada vez mais importância nesse meio, não por questões de se sentir por cima, para a gente sentir uma pessoa importante no sentido egóico da palavra, mas para ajudar alguém de um estado para passar para um outro estado que talvez ela não tinha conseguido enxergar ainda. Esse é o nosso papel, né, Matheus? Sem dúvida, sem dúvida. Como eu mencionei, né, a gente conversou bastante ontem, as condutas elas não precisam ser nada elaboradas, né? A gente tem, como você falou, a gente tem tantas ferramentas na mão para se utilizar. Ontem mencionei, por exemplo, técnicas faciais. O nosso sistema linfático, que é responsável pelo sistema imunitário, ele simplesmente é estimulado a partir desse sistema facial. Quando eu trabalho as fáscias, que é o nosso trabalho talvez mais primitivo, né? Quando eu estou trabalhando músculo, eu estou trabalhando fáscia. Quando eu estou são sistemas sutis de trabalho e que a resposta é comprovada. A gente não está falando aqui de teoria, a gente está falando aqui de evidência.
A gente está falando de coisas que já foram comprovadas. Quando eu trabalho esse sistema facial, eu estou melhorando o sistema linfático, estou melhorando a resposta. Então, como você falou, não é uma questão egóica, não é uma questão. A gente pode ajudar muito os nossos pacientes e, na verdade, não só pode, como deve, né, Fábio? Acho que isso tem que ficar claro. E como vocês viram, a alimentação não é difícil. É mais importante o que eu vou retirar até do que o que eu vou utilizar. É parar com o que a gente já sabe que faz mal, utilizar os nossos alimentos, né, que nos dão alguma qualidade nutricional, nutrientes, vitaminas, minerais e aí por diante. Eu nunca vi alguém morrer por excesso de alimento com qualidade. Nunca vi, nunca vi. Então, não é difícil, né, a gente ter esse pensamento. Coma com qualidade. É lógico que de vez em quando a gente pode ter um prazer, não tem problema. Ou a gente pode, inclusive, mudar o nosso paladar e habituar ele a ter prazer com uma alimentação saudável. Porque o problema é que a gente está acostumado com um alimento industrializado, cheio de açúcar, e isso mascara o nosso paladar. Mas quando você começa a comer bem, você começa a redescobrir sabores. E muitas vezes você redescobre o prazer em comer com coisas saudáveis. Perfeito. Mais uma vez a gente já está aqui no finalzinho do nosso encontro. Faltam 2 minutos aqui para a gente acabar. O tempo passa voando mais uma vez nessa nossa segunda live, no segundo encontro. E por mais que o tema tenha sido o mesmo, com certeza quem conseguiu assistir as duas percebeu o quanto a gente pode agregar de conhecimento. E façam isso. Todo mundo que está assistindo aqui a gente, pega aquilo que você sabe, o conhecimento que você tem, com responsabilidade, e ajude as pessoas. Que é isso que o DOT está fazendo através desses encontros, ajudando as pessoas que estão nos assistindo a adquirir um pouco mais de conhecimento, de ter um pouco mais de segurança para fazer a sua atuação clínica. Professor, então estamos realmente no finalzinho. Muito obrigado a todos que estiveram aqui com a gente novamente. E até uma próxima oportunidade. Obrigado, até mais.